existe um apagão de liderança no mundo. Por Bom. quê? É um apagão. A gente pode olhar em qualquer esfera, não vamos entrar em assuntos polêmicos, mas a gente olha para a política no mundo inteiro. Crise de liderança. A gente olha para as empresas, muitas empresas sucumbindo por problemas de liderança e gestão. Ao sentar nessa cadeira, você está assumindo uma responsabilidade com aquelas pessoas ali, né? Então, não é você produzir um resultado e fazer isso para engrandecer a sua posição, né? Você assumir a responsabilidade. Flexibilidade não é frouxidão, não é abrir mão de coisas que são importantes. É eu me dar o espaço psicológico de enxergar de maneira diferente. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E eu estou hoje aqui com um convidado para lá de especial, estou muito empolgado em fazer esse episódio, a gente já conversou aqui outras vezes, eu estava ansioso de poder estar com ele aqui para dividir com vocês muitas informações, conhecimento e prática sobre um tema que eu sou apaixonado, eu tenho certeza que você que está ligado e também vai curtir muito, que é falar sobre liderança. A gente vai falar sobre líderes e liderança. E esse é um assunto tão vasto que vai ser pouco tempo desse papo aqui para a gente explorar, mas eu tenho certeza que você vai curtir muito o que essa pessoa, esse meu convidado, vai trazer para você aqui hoje, falando sobre liderança, sobre líderes, falando sobre psicologia, enfim, nós vamos falar de muita coisa. Ele tem muita experiência para falar com a gente. E eu queria dar as boas-vindas, então, aqui ao Edson Teixeira, né, uma pessoa que eu estou aprendendo a admirar, estou acompanhando sua trajetória aqui no IPOG. Né, Edson, você que é, né, mestre em administração pela FGV, pela Universidade do Texas, você que atuou com liderança e atua com liderança, né? Mentorando profissionais, treinando profissionais, você tem consultório de psicologia, você misturou, né, a administração com a psicologia. Exato. E você hoje atua de uma forma muito ampla nesse mercado e é também coordenador dos nossos cursos aqui de liderança em gestão em negócios e em psicologia. Então, eu queria te dar as boas-vindas, agradecer, né, você ter aceitado o convite numa agenda tão apertada que você tem, para estar aqui e falar com a gente sobre esse tema que eu penso que é do interesse de muita gente que está nos escutando aqui. Afinal de contas, eh, o papel do líder na sociedade, nas empresas, é cada vez mais importante. Não é possível fazer mudanças, não é possível alcançar novos resultados, fazer transformações sem ter líderes capacitados para conduzir pessoas a chegar lá. Então, esse é um assunto que muito me interessa, afinal de contas, eu estou hoje numa posição de líder, estou há muitos anos numa posição de líder, aqui no IPOG, especialmente, né, mais recentemente como CEO, mas eu gosto, amo esse assunto, acho assim, super apaixonante, tenho muitas perguntas para a gente fazer aqui hoje, trocar ideia, então eu queria dar as boas-vindas a você, né, e te agradecer muito. Muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando com a gente no IPOGcast. Eu que agradeço, Ronan. Falar de liderança é algo muito prazeroso para a gente que vive. E eu até brinquei com o Ronan no começo, né, da nosso bate-papo aqui, o aquecimento do podcast. Falei, olha, esse podcast vai ser diferente, porque esse aqui vai ser meio que um jogo de frescobol. Ele gosta do tema, eu também gosto. Ele tem vivência no tema, eu também tenho. Então a gente vai fazer, na verdade, um bate-papo de cozinha aqui, né, trocando informações. E liderança, Ronan, se a gente for pensar, né, é para a vida, né? A gente lidera em casa, a gente lidera na igreja que você frequenta, no grupo que você tem de pescaria, das amizades, da bike. Sempre tem alguém influenciando alguém. Então, não é necessariamente um tema para quem está com um cargo. Obviamente, aqui, por ter o contexto, né, do ensino da liderança para a gestão, a gente vai focar nas habilidades, nas competências, naquilo que é requisito e nas oportunidades que tem para quem busca liderar. Mas a gente vai conversar com todas as pessoas que estão influenciando pessoas. Todos os coordenadores que você trouxe aqui são líderes, mesmo que eles não se vejam como um gestor, mas eles são pessoas que influenciam os professores, os alunos, enfim, é um tema para a vida. Legal. Então, eu queria começar falando um pouco de conceito mesmo assim, né? Liderar. Eu tenho um conceito que eu carrego, que eu nunca esqueci, li esse livro há muitos, muitos anos atrás, nem me lembro mais, primeira vez que eu peguei esse livro do Falcone, do Vicente Falcone,
que é O Verdadeiro Poder. Já falei Uhum. desse livro aqui outras vezes. Uhum. E é engraçado como algumas leituras, eu sou aficionado por leitura, não leio muito, Uhum. mas algumas leituras deixam uma marca, assim. E eu Sim. nunca esqueci essa frase. Isso fez ficar remoendo assim, muito tempo aquilo ali, e até hoje eu carrego. E eu memorizei isso, assim, porque de tanto que me marcou. Foi uma coisa assim, marcante. A definição de liderar que ele coloca nesse livro. Fala que liderar é bater meta consistentemente, com o time, fazendo do jeito certo. Uhum. Essa é uma Uhum. frase que parece curtinha e simples assim, Uhum. mas ele é muito profundo e denso. Eu me lembro que eu li esse livro, eu tinha que dar umas pausas assim a cada 10 páginas para dar uma sentada, que ele voltar depois a ler depois, dias depois, para digerir um pouco algumas das coisas que estava falando. Mas Uhum. eu nunca esqueci essa descrição de liderança. Eu queria saber sua opinião, assim, o que que é liderar para você? O que que Uhum. você destaca? Se essa frase faz sentido, essa frase ainda é atual, tem alguma coisa que você Uhum. acrescentaria nessa frase? Queria É, começar falando sobre isso aí. vindo do Falcone, eu acho ela natural, porque ele é um cara voltado para gestão, ok? Bater metas, ter resultados, diga-se já de pronto, assim, para quem não está ouvindo, né? Por mais que você seja uma pessoa de bom relacionamento, querida na equipe, que tenha habilidades de relacionamento, se você não entregar os resultados que você tem para entregar, você não fica no cargo de liderança e gestão. Todo líder tem esse, pelo menos dentro das empresas, eu acho que esse é um ponto importante. Sim, Dentro das empresas, todo líder tem esse encargo, ele tem que produzir algum resultado. Ele está ali isso. com, com esse encargo, né? Ele não permanece se ele não entregar o resultado, por mais carismático, gente boa, querido e amado que ele seja. O resultado é parte do processo de liderança. Ponto. Falcone tem um forte viés naquilo que é o negócio dele, né? Melhorar a capacidade das empresas gerenciarem. Então ele fala através ou com as pessoas, né? A frase dele, né? Com as pessoas, né? Fazer do jeito certo com as pessoas, né? Com as pessoas. Aí está a essência do processo de liderança. A gente lidera pessoas que gerenciam processos, que gerenciam ferramentas, que gerenciam recursos. Então, sim, eu só colocaria a ordem da frase assim: com as pessoas a gente constrói a gestão, ok? É uma ênfase aí, né? A ênfase é natural, e aí é o meu viés, é a minha lente, porque eu sou uma pessoa que estudou administração e rapidamente, com 22 anos, eu assumi um cargo de gerente de produtos num banco e eu vi que resultados se alcançavam através das pessoas e que a chave da coisa era comportamento humano. Eu vi isso muito cedo e aí eu falei, eu preciso entender mais e melhor de comportamento humano. Fui estudar psicologia. Como foi que isso despertou isso em você? O que que foi que te chamou a atenção? Rapaz, principalmente por ver os conflitos que aconteciam entre as equipes, eu tentava entender por que essas pessoas tinham tanta dificuldade de lidar umas com as outras, de somar esforços, integrar na mesma direção a vontade, o querer, e muito jogo de ego na época, né? É até delicado falar essa palavra hoje, a gente fala popularmente, né? Mas o ego tem uma denominação conceitual, técnica dentro da psicanálise, né, mas, assim, muita vaidade, muito orgulho. Eu falo: "Cara, por que que esse jogo é tão travado assim?". E eu via que essencialmente estava relacionado ao mundo interno de cada um. Então a gente tinha no banco, no caso, né, isso era 22 para 23 anos, a Que é gente tinha isso? Foi anteontem, então. Foi bem anteontem, recente foi mesmo. ano passado. É, a gente tinha recursos, bancos geralmente sobram recursos, na época da inflação, os mais jovens Sim, depois pesquisam no YouTube como é que era. sim, sim, sim. O banco vivia com Tinha conforto, abundância, né? abundância, Uhum. a operação de ganhar dinheiro sem esforço. Tinha recursos, tinha RH forte, treinava muito, mas as equipes tinham problemas internos entre as pessoas da mesma equipe, os membros da mesma equipe, com as lideranças e entre equipes. Eu falei, cara, então tem um DNA, tem um denominador comum aí. O que que era? Gente e comportamento humano. Foi isso que me deu o start. Aí eu fui para psicologia, também estudar psicologia, mas eu sempre caminhei a minha vida profissional eh trabalhando essas duas vertentes, né? O business, a gestão e o comportamento, que está ligado à liderança. Legal. E o que que você diria, o que que você diria que são hoje os maiores desafios, assim, dos líderes, né? Eu acho que, assim, ah,
existem várias passagens de liderança, né? O Uhum. conceito do Rancharana, eu gosto Do muito pipeline daquele, da né, do liderança. pipeline, das passagens, porque você vai É. escalando níveis de liderança E de na desafios. medida que você vai se desenvolvendo, né? É. Você tem as empresas têm a opção das pessoas se desenvolverem profissionalmente nessa que chamam de carreira Y, você pode falar um pouco Uhum. mais sobre isso também, mas onde a pessoa que não tem a vocação para ser líder, ela pode continuar se desenvolvendo e aperfeiçoando, sendo um especialista, e Uhum. eventualmente ela vai exercer uma liderança menos presente, assim, mais situacional das Uhum. pessoas, né? Onde uma pessoa tem conhecimento muito sênior, né? Muito específico sobre um determinado assunto, ele acaba liderando pelo saber, né? Uhum. Mas aí está mais no especialista ali. Uhum. Agora, as pessoas que escolhem a trajetória de liderar, ou seja, De vão ocupar um escalar, cargo. exatamente, vão escalar Uhum. nessa trajetória de subir de níveis de liderança, seja passando num primeiro nível de liderar um time, né, ser um coordenador, um supervisor, daí ser um gerente, gerenciar uma área de uma empresa, depois, quem sabe, gerenciar um negócio, um business dentro de uma empresa, gerenciar um Uma grupo de unidade. negócio ou Isso. gerenciar uma organização, né, que são esses Uma passos e corporação. tal, né, que o próprio pipeline da liderança fala. Então, a pessoa que escolhe, então ela começa a enfrentar desafios e cada passagem dessa tem os seus próprios desafios. Então, mas na sua Uhum. experiência, que você também mentora líderes, você Uhum. desenvolve profissionais, seja na clínica, né, em trabalhos que você faz individualmente ou dentro das empresas, você Uhum. tem muita experiência com isso. O que você tem visto que são os principais desafios assim para esses líderes? Isso, Uhum. independente da posição, ou esses desafios mudam muito por posição. Vamos falar Uhum. um pouco sobre isso, que eu acho que a audiência que está nos ouvindo talvez está interessada em ver se tem algum tipo, né, de correlação com o que eles estão vivendo. Eu Sim. tô querendo falar um pouco mais nessa linha, e depois a gente pode explorar isso. Sim. Então, eu falei que ia ser frescobol, tá vendo? Ele já trouxe o conceito Rancharan, que é ótimo para a gente ver a perspectiva da multidimensionalidade de desafios. Quando você está pensando num líder que ele chama de primeiro nível, né? O pessoal que está assumindo o primeiro cargo de liderança, ou vocês que pensam, né? Vou assumir ou não um cargo de liderança. Tem desafios que são específicos dessa entrada na carreira de sentar numa cadeira de, né, que a gente pode chamar um gestor inicial, um chefe de área, dependendo do cargo, né? São desafios específicos para cada nível. Se a gente for abrir para explicar todos, levaria muito tempo. A gente recomenda a leitura desse livro, Pipeline da Liderança. Agora, o que, que eu vejo que tem em comum? O que, que é o eixo? Fala assim, existe um denominador comum em todos eles? Hoje, eu vejo que um dos principais desafios que os líderes enfrentam está ligado à questão da relação humana, da relação interpessoal. E isso justifica a minha história pessoal, indo estudar psicologia. Eu coloco hoje como uma premissa, isso faz parte até do conteúdo dos meus treinamentos, da minha aula, que a base de uma boa liderança é a capacidade do indivíduo se autoliderar, se autoconduzir. E parece simples de entender a palavra. Meu amigo, isso é trabalho para a vida inteira. A gente conhecer a gente mesmo para saber o que, que a gente é bom, o que, que a gente não é, que momento de vida que a gente está, que tipo de valor governa as minhas decisões, que tipo de escolha eu fiz lá atrás que eu não faria agora. Isso é o mundo interno. E essa capacidade do indivíduo manejar esse conhecimento depende do trabalho pessoal de autoconhecimento. Então, se a gente fosse colocar dentro de uma escala para facilitar o entendimento, a liderança ela está calcada na capacidade do indivíduo se autoconduzir, se autoliderar, se autogerenciar. Mas a minha autogestão, minha autoliderança depende, em primeira instância, da minha capacidade de me autoconhecer. Então, o primeiro grande desafio para todos os líderes, o gestor corporativo, o cara que está lá numa Bung, numa 3M, nos Estados Unidos, onde for, ele conhecer ele mesmo. O que são os caminhos que você mais recomenda para as pessoas fazerem isso, para elas alcançarem isso? Porque eu entendo, assim, às vezes a gente tem uma visão míope de nós mesmos, a gente tem uma Uhum. visão, ou a gente às vezes quer esconder, né, falhas e deficiências que a gente tem, dificuldades que a gente tem, em favor das coisas que a gente é bom, né? E a Uhum. gente costuma, às vezes, colocar numa gaveta, Uhum. enterrar por Porque é ali, né? desconfortável Porque olhar, né? exatamente, não é Uhum. uma coisa bacana, você não É, se sente bem, ou é difícil enfrentar, imagino é. que você pode falar mais. Na terapia, Qual é o é a primeiro, o rotina. que você recomenda para quem é a audiência que está assistindo, assim, É. puxa, essa pessoa que está assistindo talvez fale assim, puxa, então como é que eu faço isso? O que você recomenda? Rapaz, eu vivo isso semanalmente.
Por ter vindo do mundo empresarial para a psicologia e estar nos 2 mundos, né, a gente conversou 2 semanas atrás, eu estava dando treinamento para uma multinacional, pessoal muito capacitado, mas eu falo para todos eles, o desafio do indivíduo é sentar num consultório e fazer psicoterapia. Esse é um caminho, esse é o caminho mais direto. Por quê? Porque teoricamente aquele indivíduo que vai te atender lá, ele está preparado para te apoiar, para te auxiliar na sua autoconsciência, na sua autopercepção. E a partir da minha autoconsciência e autopercepção, eu tenho a capacidade de gerenciar as minhas emoções, gerenciar o meu potencial. Às vezes, até, isso é papel de liderança, o indivíduo enxergar algo em termos de potencial que ele tem e que ele ainda não reconhece. Ou ele sabe que ele tem o potencial, mas aquilo, vou usar uma palavra mais comum, aquilo está travado, aquilo está bloqueado por algum mecanismo inconsciente. Por isso que liderança e comportamento não tem como estar separado. A psicoterapia é o caminho mais direto, é o caminho tecnicamente mais preparado. E já digo aí para aqueles que acham que psicoterapia é coisa para doido. Isso é 2 séculos atrás, essa visão. Tá? Não é 1 século, não, está 2 séculos atrasado. Psicoterapia é igual fazer academia. Você vai dar manutenção no bem-estar psicológico, das emoções, dos pensamentos. Está atualizando a sua forma de enxergar e perceber a vida, enxergar a realidade. Se a pessoa não quiser um caminho de psicoterapia, Ronan, eu diria que hoje a gente vive até um problema paradoxal. A gente nunca teve tanta disponibilidade de informação boa, por exemplo, uns podcasts como esse, né? Uhum. Que a gente entrega de bandeja a informação. A gente tem um pensamento estruturado, disponibilizado a custo zero, em podcasts, lives. Se você for ver os melhores filósofos do Brasil hoje, os mais conhecidos, eles falam abundantemente na rede social. Então, hoje o problema não é acessar conhecimento. Hoje a gente tem até o problema de selecionar qual é o conhecimento mais adequado, o conhecimento mais adequado para absorver. Bom, psicoterapia, buscar alguma filosofia de vida que seja aderente aos seus valores, né? Por mais que isso pareça polêmico, né, uma boa religião, e aí por que que eu faço essa distinção da boa religião? Porque todos sabemos que tem religiões que não têm intenções positivas, né, são manipulações, tem interesse literalmente comercial, né, mas uma boa religião tem uma estrutura doutrinária que promove autoconhecimento, que melhora a autoconsciência, que faz o indivíduo refletir a respeito de si próprio e da vida que ele escolhe para ele e para a família dele. E acesso à informação, né, cara? Não falta. O que você quiser saber na tua vida hoje, você tem acessível. Se você pensar na filosofia clássica, filosofia grega, né? Tem instituições que disponibilizam esse conhecimento gratuitamente em YouTube. Então, o problema hoje eu acho que é mais a pessoa querer, primeiro ela entender a relevância dela se conhecer. Sim. E aí eu estou falando com a pessoa que nem líder é num cargo formal e com o gestor de uma corporação. Ele tomar consciência de que ele precisa se conhecer, ok? E geralmente, e infelizmente, esse movimento acontece através de crises, de dores. Mas a dor é um recurso que a natureza divina criou para nos movimentar. Tipo assim, ó, movimento é que a gente precisa atualizar, né? E a partir do desconforto, da dor, e não espere doer muito, a pessoa buscar, primeiro, conhecer, o conhecimento tem essa função de trazer mais lucidez. E aí, uma informação importante que eu falei de autoconhecimento, né? Conhecimento é diferente de autoconhecimento. A gente tem abundância de conhecimento. Então, em primeiro momento, conhecer, ver aquilo que tem aderência com a sua necessidade, seu desejo de autodesenvolvimento naquele momento. E aí, amigo, a parte mais difícil, aplicar. Viver aquilo na sua vida. Aí vira autoconhecimento. Eu posso ler um livro de inteligência emocional, ver lá o que que é autoconsciência, entender a minha percepção, entender a relevância de me autogerenciar. Entendi o conceito. Se eu não aplico em mim, se eu não tenho consciência, assim, a hora que eu estou sendo afetado por algum fenômeno e meu coração dispara, minha garganta fecha,
eu não tenho autoconsciência vivenciada, eu só entendi o que é inteligência emocional, eu não estou vivendo. Para virar autoconhecimento tem que vivenciar, por isso que é jornada para a vida toda. Autoconhecimento não é um platô que a gente chega e virou pozinho de pirilim-pim-pim e iluminei. Isso é ilusão, isso é fantasia. Isso é manutenção diária e é para a vida toda. Então eu faço um convite para as pessoas que estão ouvindo, né? Encontre o seu caminho de autoconhecimento. Mas se você for ver todo líder diferenciado que a gente encontra, fazendo um link, né, com o tema do podcast, esse cara tem domínio técnico, ele estuda a parte técnica do negócio dele, do mercado, mas ele tem um trabalho pessoal fundamentado em alguma dessas linhas que a gente falou, alguma filosofia de vida, algum trabalho psicoterápico, alguma religião que seja saudável para a vida dele, que faz ele ciclicamente rever os valores, rever as escolhas. Sempre um bom líder, verdadeiramente um cara diferenciado, tem um trabalho pessoal interno, Interessante isso não aí. é? É interessante você falar isso, porque eu olhando a minha trajetória assim de liderança, comecei muito cedo e tive uma jornada assim onde eu tive que aprender muito só. Uhum, Hoje eu olho para trás, eu vejo assim, e olho também as empresas, enfim, estou em contato com tantas empresas, né? Uma trajetória passando por empresas grandes, multinacionais, uhum, empresas, eu diria, capitalizadas, né? Com programas de formação de gente. Então eu vejo assim que há muita lacuna na formação, eu diria, de liderança nas empresas, por vários motivos. Primeiro, pela velocidade. As empresas andam muito rápido, o mundo está mudando muito rápido, então tudo também muda rápido. As empresas precisam crescer. Para crescer, elas criam posições novas e aí colocam pessoas nessas posições que não estão devidamente preparadas, né? Não estão, muito mas comum. elas estão ali, é super É, comum isso. é. E ali, aquele líder ele é forjado, né? Ele aprende no É, fazer e o- errar, né? é a metáfora do cara forjando a espada lá, assim, batendo o martelo, É, bota no fogo e tal. é, É mais ou menos isso que acontece mesmo. Vai pro é isso fogo, mesmo. bota o martelo e tal. E apanha muito, a gente apanha muito. Eu olho para trás, vejo assim, que o meu desenvolvimento como líder foi um pouco parecido assim. A A ferro e jornada é fogo, né? muito longa, é uma jornada longa. Eu acho que ela É, pode ser mais curta, o aprendizado, o é. entendimento pode ser num tempo mais curto. A vivência, ela obviamente depende da sua caminhada, né? Então, Uhum. das oportunidades que você tem, onde você vai liderar, que tipo de projeto você vai estar, os desafios que você vai ter, isso vai exigir de você, você tem que aplicar É. aquilo ali. Mas eu olho para trás, comentando o que você falou, vejo bem isso assim, a questão dos valores. Uhum. Então, assim, a filosofia de vida, os valores, enfim, Uhum. nas quais eu me firmei, né? Uhum. Eu me firmei muito nos valores cristãos aqui, então, independente de religião, foram Uhum. princípios que eu fui aplicando, adotando. Isso. Demorou um tempo para eu entender como isso funcionava. Talvez no primeiro momento eu tinha uma ideia muito mais de resultado, uma ideia de liderança mais comando e controle, Uhum. porque talvez a minha geração foi muito influenciada por esse estilo, e eu queria depois falar um pouquinho, que você Sim. falasse um pouco sobre isso, porque vejo que hoje não é um estilo que funciona mais, né? Esse estilo do cara Comando e faz controle. aí, exatamente, faz Manda aí que eu quem estou pode, obedece quem mandando, tem juízo. Era o mas ditado da lá, época. É. talvez, né, quando eu comecei, estou falando de 25, 30 anos atrás, Aham. né, a gente, comecei com 2, com 3, tá, pessoal? Muito tempo atrás, talvez essa fosse predominante, o estilo de liderança predominante. Sim. E aos poucos, É. eu acho que em pouco tempo, É. mudanças na sociedade, mudanças no acesso à informação, enfim, tudo isso foi gerando uma exigência, né, de Isso. adaptação no relacionamento Isso. humano para lidar com gerações novas que estavam vindo aqui. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que essa questão dos valores, dos princípios, e do estudar também, de ler, de tentar entender e buscar aplicar, fez muita diferença. Meu ciclo acho que foi muito longo. Eu olho para trás e vejo que eu tenho líderes que estão no meu time, que eu estou desenvolvendo esses líderes, eu vejo que eles têm a oportunidade de fazer um ciclo mais curto. Uhum. Agora, a vivência depende realmente da pessoa querer, realmente. E aí eu acho que tem o lance da vocação, daquela pessoa ter o desejo de desenvolver outros, né? Porque eu Sim. acho que liderar tem muito a ver com você desenvolver aquelas pessoas. Você nunca faz o resultado. Sim. Sim. Né? Eu quero trazer um segundo desafio que ele perpassa o que você comentou. Essa sensação de ter sido muito longo não é pela idade, viu? Ele começou a trabalhar com 2 anos, né? Mas é muito pela intensidade da experiência que a gente vai tendo, né? Que, como você usou bem a palavra, vai forjando a gente.
Agora, tem um desafio que eu vou trazer um termo da psicologia e vou traduzir ele, né? Porque a hora que eu falar a palavra mais comum que a gente usa na gestão e na liderança, todos vão se conectar. A perspectiva da pessoa trabalhar nela a flexibilidade cognitiva. Esse é um termo técnico da psicologia, mas vamos traduzir para a vivência do dia a dia. O que é a flexibilidade cognitiva? É a gente estar diante de um fenômeno, de uma situação, de uma pessoa, ou até diante da gente mesmo, olhando para a gente mesmo. E a gente ter dentro da gente, através de um trabalho pessoal, e todo líder precisa fazer isso, a gente ter a capacidade de enxergar de maneira diferente aquilo que historicamente a gente enxergava, de perceber coisas que a gente não percebia, e você experimentou isso há X anos atrás, você olhava para a realidade, o que era gerenciar, o que era liderar, você enxergava aquela realidade de uma maneira. Hoje, tendo sido forjado em tudo que você viveu, você enxerga de maneira diferente. Se a pessoa fica congelada numa percepção de realidade, num modelo mental rígido, ela não flexibiliza a percepção e a leitura de mundo e, portanto, ela tende a agir de maneira descontextualizada e inadequada para o novo contexto e para a nova realidade que você está trazendo. Metaforicamente, vamos falar que a gente carrega um Waze dentro da nossa mente que precisa de constantemente estar atualizando na sua perspectiva de mundo sem largar as vias principais, que são os nossos princípios e valores. Mas a gente precisa atualizar. Essa via aqui hoje está congestionada, ó, tem um obstáculo aqui. Eu me atualizo e me adapto. Essa capacidade da gente flexibilizar, isso é treino. A gente precisa buscar isso. E quanto mais o indivíduo vai subindo na hierarquia, mais ele vai lidando com pessoas que sabem mais do que ele sobre um negócio, sobre uma sub-área. Ele precisa ter flexibilidade, e agora eu vou falar de uma virtude que eu acho, para mim, é a opinião pessoal, é a principal virtude. A gente falava de um personagem comum aqui antes, né, de começar o podcast. É a principal virtude para um líder hoje. Me permitem colocar um ponto de vista pessoal, que é a virtude da humildade. Ela não é simples de ser construída, porque tem o nosso ego que quer se defender das ameaças, daquilo que a gente teme na vida, no mundo. Mas se a gente for entender o conceito de humildade, diferente do que é o senso comum fala que humildade é submissão, é fragilidade, é fraqueza. Senso comum na língua portuguesa associa humildade com pobreza material, Sim. Com baixa escolaridade. Cara, você pode ter um cara pobre, arrogante. Você pode ter uma pessoa analfabeta, arrogante. Timidez, você pode ter uma pessoa tímida, arrogante. Humildade não é isso. A percepção do que eu tenho hoje, né? Posso mudar meu conceito também do que é a humildade genuína, como eu chamo, falo com os meus alunos, é quando a pessoa ela tem consciência da própria realidade. Ela sabe aquilo que ela traz de bom, ela sabe aquilo que ela pode contribuir, mas ela também tem consciência, aí a importância do autoconhecimento, de que ela precisa do outro, que o outro tem algo a somar com o que ela traz. E isso, meu amigo, se a pessoa não tiver uma intenção como você, um querer, trabalhar em si mesmo, ela não desenvolve essa flexibilidade. Agora, para e pensa. Outro desafio que a gente tem na liderança, e que as pessoas clamam por isso, é empatia. Para a gente ter empatia pelo outro, a gente tem que ter um comportamento de flexibilidade para compreender o outro. Sim. A gente tem que ter um comportamento de uma virtude, de humildade, para a gente olhar e falar assim, cara, eu acho que eu sei o que essa pessoa está passando, mas é só ela que está vivendo o que ela está vivendo. Então, tem N desafios ligados à liderança que a gente poderia trazer, inclusive na parte de gestão, que a gente pode entrar depois, mas aquilo que é basal está ligado a pessoa trabalhar nela aquilo que é, você usou a palavra, princípios e valores que vão governar as escolhas dela, ter clareza disso, atualizar quando for necessário, falar assim, olha, já não é mais isso o mais importante na minha vida, valores. Hoje eu enxergo como mais importante, como valor, tal coisa, diferente de 10, 20 anos atrás. E ela ter essa flexibilidade cognitiva, primeiro com ela mesma, para ela poder se rever, para ela poder Isso se é muito atualizar. importante. É altamente desafiador. A gente olhar para a gente e falar assim, venceu tal coisa, eu não quero mais isso.
tal coisa não é saudável para minha vida, não vou mais sustentar ou tolerar tal coisa. A gente ter essa autoconsciência e aplicar essa flexibilidade na leitura de mundo, o outro, as coisas. Senão a gente carrega o nosso Waze e quer que o mundo inteiro se encaixe dentro desse Waze mental que a gente tem, que a gente chama de mapas mentais. E isso é sofrimento, porque a gente vai querer imputar a verdade aonde a gente for. A gente vai querer que o mundo seja conforme eu acredito que ele é. E as coisas não são assim. A gente precisa negociar isso com o outro. Você está chegando no IPOG, né? A cultura diferente da sua cultura de empresa anterior. São realidades diferentes. Tem uma dinâmica de conexão e interação que, se não houver flexibilidade, é choque e conflito e dor. Uhum. Passando esse tema do autoconhecimento, eu acho que uma dica que eu posso deixar para o pessoal que está ouvindo aqui e que pode fazer sentido, fez para mim, e aí com ajuda profissional, também buscando sempre alguém profissional, e algumas vezes foi um momento de crise, outras foram nas próprias empresas que eu trabalhei, fazer uma análise de perfil, essas ferramentas que se aplicam para Os fazer, tem assessments, né? os assessments, tem vários modelos, né? Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma ferramenta dessa foi lá, anos 2000, ali, começo dos anos 2000, fim dos anos 90. Fizeram, uma pessoa que estava me contratando fez, né, uma análise de perfil. Primeira vez que eu preenchi aquilo, e preenchi e tal. E aí, meses depois, né, ele era o meu líder e ele me chamou para conversar e a gente estava discutindo um assunto, a gente estava falando de contratar pessoas, de aplicar esse análise de perfil, e ele explicando como ele fazia para contratar. Uhum. E ele falou, não, eu sempre, posições mais de liderança, eu sempre procuro usar uma ferramenta dessa, de análise de perfil, para que eu saiba mais ou menos o estilo daquela pessoa. Aí ele falou assim para mim, você quer ver o seu? Aí eu falei, curiosíssimo, né? Eu falei, claro que eu quero, né? Eu era novinho, né? Assim, 20 e poucos anos, começando ali a liderar. E eu já era um líder ali de umas 5, 6 pessoas e tal. Quero sim. Aí ele abriu, aí ele começou a ler as frases daquele teste ali, daquele assessment. Você é assim, em relação ao processo de decisão, assim, em relação à ação, energia. Ele foi lendo as frases e eu fui engolindo seco e fui vendo como que esse pessoal consegue, né, identificar características tão específicas minhas através de um questionário que você preenche X em umas palavras lá, né? Que é basicamente o modelo desses assessments, né? Mas foi, assim, muito preciso. E eu olhava com o olho desse tamanho, assim, e falei assim, caramba, como que pode ser isso? Eu tô nu na Sou frente. eu mesmo, como é que é? Exatamente, você tá nu. E eu achei aquilo muito interessante, carreguei aquela experiência para o resto da minha vida de duas formas. A primeira, como um autoconhecimento. Sim. Porque aquilo me ajudou a ver. Essa não foi a primeira vez essa foi a primeira vez, mas não foi a única, né? Depois eu fiz vários outros desses assessments, mas ao longo da carreira eu fui tendo a oportunidade de escutar os outros me dizerem onde que eu tinha pontos fortes que realmente eram destaques no exercício do meu papel de líder e outros que eu tinha problema, que eu tinha que lidar, que gerava problema para os meus liderados e tal, e até hoje, né? Recentemente eu fiz um aqui, quando eu cheguei aqui no IPOG, pedi para fazer um, para eu poder enxergar melhor, atualizado nas condições do contexto que eu estou. Mas lá eu me lembro que ele falou assim, não, eu faço com todos os líderes, e aí me mostrou alguns e tal, e dali para frente eu comecei a praticar isso também, de fazer assessment, porque permite enxergar as questões que a pessoa realmente manda bem, que em geral você está procurando, mas você também está procurando as lacunas que aquela pessoa tem e que, de alguma forma, você vai ter que lidar com aquilo. Sim. E lidar com aquilo nos momentos difíceis, porque é na crise que essas lacunas elas se tornam, vamos dizer, evidentes, geram algum tipo de problema. Então, às vezes a pessoa é muito forte em um determinado aspecto, mas no outro ela deixa a desejar. É alguém que comunica muito bem, mas não é alguém tão aplicado e pragmático, né? É alguém que, ou às vezes é alguém que é muito introspectivo, faz muito bem resolução de problemas, mas já falha no relacionamento com as pessoas, ou está com energia baixa, esse tipo de coisa. Então eu deixo essa dica aqui, se você quiser dar um primeiro passo, de repente, procurar um profissional, né, e sempre ouvir um psicólogo falando né, disso, com uma tradução profissional, técnica, né, ajuda muito. Né? Às vezes em transição de posições, saindo de uma empresa para outra, fiz também. Desafios novos, né? Fiz assim também, e várias vezes
É, dava muita risada, assim, de olhar e falar assim: "Caramba, passa anos, é. eu respondo outras perguntas e Uhum, volta a me dar o mesmo raio-x, assim, uhum. das coisas que eu tenho que trabalhar". Então achei interessante você falar do autoconhecimento, Sim, funcionou para mim, é. eu tenho muita dificuldade de mudar certas coisas que eu sei que é Uhum. problema, Isso. eu tenho dificuldade ainda, isso eu entendo que é uma luta constante, tenho o Sim. Por isso querer, que tenho, autoconhecimento né. é para a vida toda. Agora, vamos ligar essa fala com o primeiro item que a gente falou, Ronan. Pensa o seguinte: papel do líder, gerar resultado. Como? Através de pessoas, comportamentos e gestão de recursos, ok? Se as pessoas não estão conseguindo alcançar os resultados, eu posso verificar se essas pessoas têm o perfil mais adequado para estar nos lugares que estão. Um assessment ajuda isso. Você pode verificar se a pessoa está com alguma dificuldade pessoal que afeta a vida profissional, auxiliando a pessoa a tomar consciência daquilo que está impedindo ela de caminhar, apoiando o papel da liderança fazer isso, apoiando a mudança de mentalidade, de modelo mental, trazendo perspectivas. Aqui vai uma dica para o pessoal que está já em cargo de liderança. Uma das coisas que mais influencia um liderado é você relatar a sua história. O liderado ele vê a humanidade da coisa. Meu líder também já passou por essa dificuldade. Tal do storytelling, né, que é muito trabalhado nas empresas, né? A pessoa relatar os desafios que já enfrentou, para o liderado ver e falar assim: poxa, o meu líder também já atravessou desafios. E isso aproxima o líder do liderado, né? Então, resultados através de comportamentos que podem ser revistos, atualizados, mas para eu conseguir acessar essa pessoa para ela querer se comportar de maneira diferente, arriscar a ter um comportamento diferente do que aquilo que ela está condicionada, inclusive neurologicamente, para fazer, eu preciso trabalhar na consciência. E isso dá trabalho. Só que eu falo para os meus pacientes, para os meus mentorados, para os meus alunos, se você acha que dá trabalho mudar a consciência, é porque você esqueceu o trabalho que dá rodar no mesmo erro, pagando prejuízo, tendo desgaste, desgastando, e às Hum. vezes as pessoas rompendo. Porque dá trabalho mesmo. Neurologicamente, a gente tem sinapses daquilo que está mais fácil, que a gente está condicionado, mas o contexto muda. O contexto da empresa, o contexto mercadológico. Só que o cara quer rodar da mesma maneira, usando o mesmo método, e a realidade mudou. Por isso que eu usei a metáfora do Waze. E Precisa e e de o que um. que você orienta para essas pessoas que você, enfim, mentora, que você orienta, o que que você orienta para ele como primeiro passo para fazer essa mudança? Que eu acho que esse é o ponto. Claro, o indivíduo tem que querer, não tem É, como, né, o psicólogo querer pelo outro, né, assim, sim, mas sim. tem como você ajudá-lo, né, assim, a dar um primeiro passo, e tal. O que que você orienta, assim, para a É pessoa? esse caminho que eu falei. É o trabalho de autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, que É não isso é aí. confortável. E a partir desse trabalho, a pessoa escolher, ela tem que querer. E aí tem um outro desafio. Estou naquela pergunta dos desafios, porque são tantos, né, que um Sim, líder enfrenta. sim. A gente está vivendo uma crise mundial. Isso tem pesquisa em escala mundial mostrando que as pessoas estão menos engajadas, motivadas e menos aderentes, mas a tudo, não é só a trabalho, a empresa, a marcas, aos afetos. Nós estamos vivendo um mundo, né, aquele filósofo Zygmunt Bauman fala, um mundo líquido, né, é tudo muito volátil. Você pode ver a própria intenção das pessoas de estabelecerem vínculos afetivos, está melindrada. Ninguém está querendo assumir nada com ninguém. Ninguém quer responsabilidade. E quando a gente fala de formar líderes, que é um outro desafio que os líderes têm, formar novos líderes, encontra-se a dificuldade que as pessoas não estão querendo assumir cargos de liderança. Por quê? Porque tem as agruras do negócio, tem as agruras e os desafios de lidar com pessoas que vivem todos esses processos que nós falamos anteriormente, os seus desafios pessoais, pessoas que não sabem, não têm clareza o que elas querem para elas. E elas estão ali na empresa para fazer renda e pagar boleto. E aí você precisa de entrega. Trocando tempo por dinheiro. Isso, Uhum. é. E você precisa que aquela pessoa seja criativa, engajada, que ela tenha pegada, que ela tenha a famosa accountability, né? Cuidar disso aqui como se fosse meu. E o cara está desconectado dele. Ele não sabe o que ele quer para ele.
Então está muito distante. Se o líder não tem a ideia de que existe toda essa construção dentro de cada ser humano que ele convive, cara, está muito distante. Aí ele fica tentando, como você falou, a ferro e fogo, na ordem e na cobrança e na ameaça, fazer o resultado chegar. Se não vai mudando a consciência do cara que está trabalhando com ele, esse resultado não vai acontecer. Ah, não, toca terror que funciona por um tempo. Depois as pessoas encontram os mecanismos de adaptação, defesa, e o resultado baixa de novo. E o líder cansa, né? Ele Eles cansa, as botam. pessoas cansam, a equipe fica sacrificada. Sim. Aí a gente vai para um escopo maior. A gente está falando muito muito não, a gente está botando foco, né, na questão da pessoa, do indivíduo, e agora estendendo para a relação dele com a equipe, né? Isso. Daqui a Saindo do pouco, autoconhecimento isso, agora e olhando para os demais. isso. Agora aquilo começa a dar um tom de clima organizacional e cultura. Quando existe uma relação adoecedora entre líder e liderado ou liderados, isso começa a disseminar. E daqui a pouco, se esse líder for um cara tóxico, o clima daquele lugar para trabalhar é horrível. E só ficam os jogadores ruins, os caras que não têm recolocação lá fora. E Sim. daqui a pouco você tem uma cultura tóxica, que ninguém quer ficar lá. Se o líder é tóxico, você está Se o dizendo, líder é né? tóxico, o líder é o Tá. centro de tudo isso. Ele irradia tudo isso. Mas partindo do pressuposto aí, vamos caminhar nessa direção. Então, o Ok. autoconhecimento, eu começo a trabalhar características minhas, eu começo a enxergar virtudes importantes, né? Não só a Forças e humildade, mas a fraquezas. flexibilidade que você falou, Isso. enxergar ali os desafios que eu tenho que lidar, eu tenho uma ajuda, tô me resolvendo, legal. Mas Aham. agora eu tenho que fazer o resultado. Vamos Isso. pensar no mundo organizacional, que eu acho que Isso. boa parte das pessoas que estão aqui, né, nos assistindo, trabalham em alguma organização, alguma empresa, Sim. ou são donos de algum negócio, Sim. lideram pessoas no seu próprio Uhum. negócio, né? E agora estão querendo saber um pouco mais. Bom, Tá. então agora eu vou liderar alguém, ou um time, pessoas, e eu preciso fazer o resultado. Isso. Como é que essa pessoa tem que se preparar, então, agora para lidar com os demais? Já que o comando e controle fracassou, né? Uhum. Ou na sociedade atual talvez está fracassado, porque é de curto prazo, você não gera esse estímulo, ele não gera esse engajamento nas pessoas, Uhum. é temporário ali, Uhum. né? E cansa o líder, desgasta as pessoas, o turnover vai aumentar, você vai ter essa dificuldade e você não gera desenvolvimento de Isso. ninguém, né? O Isso. cara faz o que você está mandando fazer. Então, Uhum. o que você recomenda agora? Vamos falar um pouco sobre isso. Tá. Então vamos lá. Tem a precedência da coisa. Essa parte humana, comportamental, ela precede os processos. Aqui, se não tiver resolvido, eu posso ter uma empresa com ótimos processos, bem desenhados, alta tecnologia, sistema de informação, que é a tua praia, redondinho. Se o humano que está sentado na cadeira, que interage com tudo isso, não funciona, a probabilidade da coisa não rodar bem é alta, né? Então, a precedência é pessoas em um clima e uma cultura saudáveis, para que elas queiram, aí entra a motivação e o engajamento, elas queiram jogar o bom jogo. O líder tem um papel fundamental nisso daí. Agora, fazendo um passo adiante no outro tema, né, da pós que eu coordeno, que é a liderança e gestão, a responsabilidade que o líder tem pela construção de métodos de gestão que sejam facilitadores dessa boa interação humana. Então, um bom método de planejamento e organização do trabalho precisa ter foco, precisa construir. Senão a gente tem um monte de gente engajada, motivada, perdida, Futebol de desorganizada. criança, né? Futebol de criança. Isso, A exatamente. bola correndo, o cara não sabe nem para que lado chuta. Todo mundo junto e tal, e vamos lá. O parquinho, todo mundo chutando a bola para um lado, mas não sabendo o que é meta, o que é prioridade, qual deve ser o objetivo que deve ser alcançado a cada momento, dentro de qual prazo. Isso é a parte de gestão da coisa. Não se sabe como ganhar o jogo, só sabe chutar a bola para frente e vamos lá. Isso, chutar a bola, e o divertido aqui é chutar a bola, não se tem noção de placar, quando é que a gente está ganhando, quando é que a gente está perdendo. Então, quem lidera e gerencia, quem está num cargo de liderança e gestão, tem esse desafio pessoal de se formar, de se preparar e formar a sua equipe dentro dessa formação mais técnica, que a gente chama de hard skills, né? O cara entender sobre métodos, sobre gestão, sobre métodos de gerenciamento da execução, de organização do trabalho, que são demandas
cada vez mais intensas num mercado extremamente competitivo, dependendo do segmento que a pessoa que está assistindo roda, mercados que estão rodando assim em guerra de preço. Então, isso intensifica a dinâmica da empresa e gera tensão nas pessoas que têm que criar o novo. E aí o paradoxo. Eu preciso de pessoas criativas para jogar esse jogo intenso. E pessoas são criativas quando elas têm clima e cultura favorável para criar, para ousar, não um clima de medo. Se o cara propor uma coisa e não for legal, a cabeça dele rola. Olha que paradoxo, né? Por isso que é desafiador a gente formar líderes e especialmente esses líderes formarem novos líderes, que esse é um problema que está vivendo boa parte das empresas. As empresas não estão formando sucessores. Novos, tem a frase que eu uso é: existe um apagão de liderança no mundo. Por Ó, quê? É um ah, apagão. A gente pode olhar em qualquer esfera, não vamos entrar em assuntos polêmicos, mas a gente olha para a política no mundo inteiro. Crise de liderança. A gente olha para as empresas, muitas empresas sucumbindo por problemas de liderança e gestão, porque a gestão decorre da liderança. Então, o indivíduo se formar novos líderes, capacitar essa pessoa para liderar no aspecto humano, com habilidades, né, que a gente chama de soft skills, e também nas hard skills, que são essas competências mais técnicas, essa capacidade de gerenciamento, né? eu entendi o que você está falando assim. Puxa, essa frase é bem forte da questão do O apagão. apagão, né? Bem forte mesmo. E eu me reconheço. Acho que é difícil as empresas, às vezes, ter um bom produto, tem clientes referência e tal, mas não conseguem ir adiante ou vencer Uhum. no longo prazo por problema muito mais relacionado à liderança do que Sim, ao produto, ao mercado e não sim, sei o que e tal. sim. Me parece que faz todo sentido isso, Nós estamos né? vendo empresas aí históricas que não conseguiram se atualizar, não tiveram. Quando a gente fala, não é a empresa não é um ser, são pessoas dentro das empresas Sim, que não conseguiram ter flexibilidade. E quando eu falo flexibilidade, é importante a gente tratar os conceitos, porque o ser humano é um ser conceitual e consensual. Ele entra em entendimento se ele entrar em consenso. Flexibilidade não é frouxidão, não é abrir mão de coisas que são importantes. É eu me dar o espaço psicológico de enxergar de maneira diferente aquilo que eu não enxergava até agora. Eu ver aquilo de uma maneira que até agora eu não compreendia e passo a compreender, porque eu fiz o esforço deliberado de buscar sim, tem que ter compreender. esse esforço. Você é da área de tecnologia, você vem desse mercado, né? Sou engenheiro civil, mas predominantemente minha carreira É, foi em tecnologia. eu tenho certeza que você viu muitas empresas que demoraram a adotar tecnologia na gestão, né? Assim, era coisa bem informal, bem na planilha mesmo, né? Quando já tinha tecnologia disponível para se montar sistemas estruturados, integrados, para rodar a empresa com mais eficácia, com mais velocidade, né? Com mais facilidade até para a gestão. E muita gente resistia a adotar novas tecnologias. Tem aí a inteligência artificial. Tem gente olhando no canto do olho ainda assim, será? A coisa já está acontecendo, né? Até a inteligência artificial não é uma coisa nova. O chat GPT que entrou na vida do mundo, de todo mundo, Sim, né? sim. Que é uma inteligência artificial, né? Quantas pessoas ainda têm resistência de experimentar, de ver? Então a flexibilidade é nesse sentido. Espera um pouquinho, deixa eu ver, deixa eu compreender como isso pode auxiliar a minha empresa. Isso aí virá um jeitão da empresa ser, funcionar, ela ter essa maleabilidade para aquilo que for o melhor chegar até a empresa. Agora, quem é o atrator disso? O líder. É ele que traz esse novo. O comportamento do líder é a principal força de influência numa cultura. E eu diria, Ronan, que o grande papel de um líder é. O Falcone fala lá de atingir resultados, né? Claro, mas isso é resultado. O que o líder tem que fazer numa base diária é criar clima e cultura saudáveis para as pessoas quererem estar ali e quererem jogar o jogo com pegada, com vontade. Esse eu acho que é assim, o papel crucial. E ele só faz isso se ele fizer um trabalho consigo mesmo, assim, numa base constante. Porque aí o exemplo, o comportamento do líder é a principal força de influência. Eu conheci empresas, e uma empresa aqui em Goiânia, eu posso falar o nome porque é uma virtude, Tecidos Tita.
para quem não conhece, foi a quarta maior... 85 ali? A Tita fica ali na Avenida Anhanguera, é o centro de distribuição grande, Tá. ele deve ter tido loja ali. É, loja. Exatamente. O paradoxo, eu conheci o fundador da Tita, o senhor Manuel Madruga. Esse senhor era cego. Para e pensa, o negócio do cara depende de cor, de padronagem, moda, né? Isso muda a cada estação do ano. Como é que um cego toca uma empresa cujo negócio, a matéria-prima, o produto principal, ele não tem acesso? Ele precisava ter equipes que ele confiasse. Caramba, Não é paradoxal? história. Quarto maior do país, cara. Então, eu tive a felicidade um dia de almoçar com o Manuel Madruga. E aí eu entrei na biblioteca do senhor Manuel Madruga, e aí fica uma dica para os que estão ouvindo, né? O Manuel Madruga, ele tinha um hábito, ele era cego, tinha uma pessoa que lia para ele diariamente após o almoço e a janta. Lia. E eu fui ver os livros que ele tinha na biblioteca da casa dele. Riquíssima biblioteca. Boa parte, filosofias e autoconhecimento. Filosofias boas para o ser humano. Aquela coisa de pilar, de princípio de vida, estavam lá na biblioteca. Todos os dias. Para fazer a digestão, ele sentava no sofá e tinha uma pessoa que lia para ele esses livros. Diariamente, essa pessoa se nutria. Diariamente, ele se oxigenava com coisas altruístas, valores bons, e aquilo forjava aquela personalidade que tocou uma distribuidora de tecido e foi a quarta maior do país, sem o cara enxergar o produto que ele vendia. Imagina, parte financeira. Ele não enxerga o que está na tela do computador. Agora, tudo isso para dizer o seguinte, não tinha na empresa declaração de missão, visão, valores. Era bem nas antigas mesmo. Mas quando eu visitei Corpo a corpo. Corpo a corpo. Uhum. Quando eu visitei a Tita com um dos familiares, e o seu Manuel já tinha morrido, eu conheci e depois visitei a empresa. Conversando com os colaboradores, eu ouvia sempre a seguinte frase: se o seu Manuel estivesse aqui, ele faria assim. Se o seu Manuel estivesse aqui, ele tomaria essa decisão. Ele já não estava mais ali, mas a essência dos princípios, dos valores, do jeito dele ser, que era o comportamento. Estava na empresa inteira. Era a cultura e o clima da empresa. Então, eu acho que esse é o maior papel que um líder tem. Ele ser aquilo que ele quer ver na empresa dele. E isso é desafiador. Porque, querendo ou não, viu, quem já ocupa cargo de liderança tem a consciência ou não. Aquilo que você fala, aquilo que você faz ou deixa de fazer está sendo observado para quem está no lugar de liderança. Quem assume um cargo numa empresa de liderança, e quanto mais alto sobe na hierarquia, tem que lembrar, você está sendo observado. Sem dúvida. Então, assim, tentando recapitular um pouco, você estava falando de soft skills e de hard skills. Esses soft skills, né, as competências para se relacionar bem, para ouvir, você falou de empatia, você falou de flexibilidade, né, você falou de humildade, você falou de trazer o time para perto, gerar confiança, né, de ter um ambiente que as pessoas se sintam estimuladas, né, a se envolverem, psicologicamente seguras, se envolver, estimulado. Então tem esse lado que eu tenho que ter competência de fazer isso. E isso eu tenho que me preparar, porque não é uma coisa tão trivial. Você, ao longo de semanas, meses, anos, e tem que dar manter isso funcionando, porque isso habilita a outra parte. Aí você entra com o hard skill, que é como é que ganha, como é que sai do futebol de criança, e como é que você arma aquele time. E a metáfora do esporte coletivo é muito boa, especialmente do vôlei, do basquete, do futebol, porque é um bocado de gente ali, você tem um objetivo, né, o resultado, você tem um objetivo, e tem uma organização que vai vencer. Você tem um adversário também. Né? Então, o esporte ele realmente é uma metáfora muito boa, especialmente o coletivo, para essa visão do técnico, do líder e do liderado. Então, você tem que ter um bom vestiário, né, que o pessoal fala, que é criar confiança, o ambiente, ao mesmo tempo, qual a jogada a fazer, como é que você responde um determinado posicionamento do adversário. Não é uma coisa trivial. Vamos lá, futebol de criança, tamo junto, né, galera? Vamos lá, que não vai acontecer. Até porque se não há o resultado,
Se alguém já brincou aí, já jogou vôlei na frente de casa, golzinho, né? A gente jogava golzinho na época que era possível fazer isso. Quanto tá o placar? Ah, não sei, não tô contando. A motivação baixa, na Sim. hora. Ah, não tá nem contando. Na hora. Isso é Quando tá explicar. valendo é outra coisa, Quando né? tá valendo, tá Aí empatado. ligou. É. Aí. Então, tudo isso existe e tudo isso é feito em função do resultado. Mas por isso que eu falei que na frase do Falcone eu começaria com pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que fazem tudo isso acontecer ou não. O resultado vem através de pessoas. O Edson, não, sim, eu acho que tô contigo e não abro. Agora, você trabalhou, né, no mercado, você falou de banco, né? Você trabalhou fora do Brasil, Sim. né? Você teve também em Fui órgãos do empresário. governo, você foi hoje você é Sou. empresário, Aham, né? E tal, aham, você teve negócio, assessora empresas. Na sua experiência como líder, que aham. você já liderou organizações com muita gente, né? Uhum. Eh, conta um caso para nós aqui de uma experiência que você fala: "Poxa, hoje eu não faria assim de novo, esse é um aprendizado que Só eu uma? tive". Ah, Tô conta, brincando. fica à vontade, enriquece aqui a Não, nosso saber, entendeu? porque os nossos Porque a gente erros, aprende muito com isso, né, com eu acho que quem está nos certeza. ouvindo aí talvez vai sentir também uma identificação, né, porque às vezes a gente está aqui fazendo não, só Sim. fala de acerto e coisa, o cara é top, o cara é esse e aquilo. Aham. Na prática do dia a dia a gente dá cabeçada direto, a Sim, gente erra direto, a gente aprende muito com erro, obviamente que o ideal é não repeti-los, né, sim, mas tem certos erros que marcam a gente, sim, né, que aquilo pesou, e sim. que às vezes tem consequências, permanentes, né, que Uhum. você não consegue recuperar. Eu queria, de repente, estou curioso, sabe? Tem alguma Sim. história que você possa contar? Ixi, vamos lá. Eu vou contar, vou começar falando de o que eu acho que é um elemento. Eu uso uma metáfora, tá? E os engenheiros aí me perdoem se eu estiver usando a metáfora errada, mas é a que eu encontrei. Eu não tenho experiência com obra, com nada, né? Mas uma vez eu peguei um saco de cimento e eu pegava naquele cimento assim e falei, nossa, olha como isso é fino. E ventou na hora que eu estava com o cimento na mão. E aquele cimento que estava nos meus dedos voaram, o pozinho, né? Os grãozinhos Uhum. voou. Cara, olha, isso aqui a gente pode até respirar e nem percebe. Um dia eu estava dando aula, me veio uma metáfora, são as sinapses que o cérebro faz. Fala, olha, confiança ela é igual um cimento numa estrutura. O cimento ele é quase imperceptível se você for tentar pegar ele, né? Mas ele é o que dá liga a tudo. Ele é o que faz a viga de ferro, a areia, ele é o que dá a fortaleza da estrutura. Confiança, para mim, é o grande trabalho que um líder faz quando ele está moldando a cultura e um clima. E isso não é fácil. Confiança depende, essencialmente, da estrutura de caráter do líder e das pessoas da equipe, para você ver as intenções dessas pessoas quando elas se comportam, isso não é fácil. Não vem no currículo. O cara fala assim, eu sou formado em administração, tenho mestrado aqui, sou mau caráter. Não está escrito lá, né? Você não contrata assim. Ou se o cara falar na entrevista, eu sou bom caráter, você já fica com o pé atrás, né? Então isso está embarcado nos valores, na história de vida. É difícil de ver, mas a gente tem que procurar. Na integridade dos comportamentos, meu amigo, para a gente captar assim, quando o comportamento tem algum desvio e não está maquiado. Mas então, o caráter é um elemento que compõe a confiança. O outro lado da história, que está ligado à parte de gestão, é a questão da capacidade, da competência da pessoa fazer aquilo que ela foi contratada para fazer, o domínio técnico. Isso gera confiança também. Onde eu errei? Eu confiei de maneira equivocada em pessoas que pareciam ser de bom caráter e foram grandes professores para mim, porque foi um aprendizado bem impactante, porque a pessoa tinha uma fachada, a pessoa e quem estava com ela, uma fachada, sabe, lobo em pele de cordeiro, inclusive com um posicionamento religioso, né? Mas era fachada. E eu acreditei nessas pessoas por princípio, assim, por dar um voto de crédito. Bom, com isso eu estou dizendo que as pessoas devam desconfiar. Aí você me ajuda. Manso como a pomba e astuto como a serpente, né? O ensinamento está dado. A gente tem que ter o voto de crédito, não abrir mão dos nossos valores e princípios. Isso aí é uma coisa assim como dica, né, que eu deixo para os meus
alunos e para os meus mentorados, porque o que sustenta a gente na hora das tempestades da vida, eu vou usar uma outra metáfora, né? É o lastro que a gente tem. Para quem não conhece essa palavra, lastro é um líquido que fica dentro das embarcações que faz a pendulação, né? O navio ele tá recebendo uma onda aqui do lado direito, a água movimenta para compensar internamente dentro do navio. Então, o nosso laço são os nossos valores mais íntimos, os nossos princípios de vida. E eu recomendo, não abra mão dos seus valores para suportar pessoas que têm comportamentos de baixo caráter. Eu não fiz isso. A empresa escolheu manter uma pessoa mau caráter, que depois veio à tona o que ela fazia, né? E que eu desconfiava, mas não acreditei no meu feeling. Então, um grande aprendizado: as coisas dão sinais. O mau caráter, ele vai dar sinal. É gente que não valida ou reconhece. Então, hoje eu estou mais manso, mas estou mais atento. Astuto. Astuto, Hoje eu estou menos iludido, né? E aí eu volto ao tema do começo do podcast. O autoconhecimento me ajuda muito nisso e recomendo para quem estiver assistindo, né? Porque a gente vai entendendo a dinâmica do humano. O humano é um ser imperfeito, que está aqui buscando evolução, que está aqui para se tornar melhor, né? Mas nem todas as pessoas estão buscando isso. Tem gente que está lutando para ter vantagem sobre o outro. E a gente não pode subestimar isso. A gente tem que estar atento a isso daí e saber lidar. Então, essa questão da confiança é um grande aprendizado. Agora, um aprendizado bem positivo foi ver pessoas que tinham essa virtude da humildade sendo vitoriosas, porque existe uma visão de que a humildade é fraqueza. Isso é uma distorção cognitiva, inclusive de um conceito. Não vendo de maneira distorcida o conceito da humildade, eu olho para essas pessoas, e nós temos um amigo em comum que até mandamos uma mensagem para ele, né? Eu olho e falo assim, cara, uma pessoa extremamente bem-sucedida em várias áreas da vida, não só materialmente ou empresarialmente, né? Mas que tem na conduta, na prática, no vivenciar dele, essa virtude. Então, que a gente se inspire nessas pessoas que têm resultados, que fazem a coisa acontecer, mas que não abrem mão de valores humanos perenes, que eu chamo de princípios, né? Princípios de vida. Se a gente for olhar, integridade sempre foi um princípio na humanidade. A gente não pode abrir mão dessas coisas. A gente tem que buscar e tem que vivenciar isso dentro das nossas equipes. Entendeu? Isso é uma coisa que eu trago da minha experiência. Eu olho para trás da minha história, eu vejo assim, eu lembro das pessoas com base nas emoções e sentimentos que essas pessoas fizeram eu sentir enquanto eu convivi com elas. E o resultado? Cara, eu lembro um pouco do resultado. No banco que eu trabalhei, na 3M que eu trabalhei, no Tribunal de Justiça. Eu aprendi muita coisa com muita gente. A gente gerou algum resultado, com certeza, não tinha ficado, né, no lugar. Mas o que fica dentro da gente é a memória do vínculo afetivo, emocional, que foi estabelecido. Eu tenho a felicidade de poder dizer, Ronan, que todos os lugares que eu passei, que eu vivenciei, eu tenho amigos onde eu passei. Eu volto e encontro os acionistas, tenho vínculo de amizade com donos de empresas que eu trabalhei, até no órgão público, eu tenho vínculo de amizade com as pessoas que eu convivi. Ficaram amigos depois que eu saí do lugar. Eu saí por N motivos pessoais. Mas o que fica na essência é o tipo de vínculo relacional que a gente estabelece com o outro. Portanto, o aprendizado é: cuide bem das pessoas, respeite as pessoas. Isso é força para um líder. Respeite, mesmo que eu não concorde. E aí, para finalizar esse compartilhamento de experiência, mais uma vez, a questão da inteligência emocional é um fator chave. Eu errei já. Eu já tive que ser firme por exemplo, tem uma situação que eu me lembro marcante, eu tive que ser firme com uma pessoa que estava muito relutante a aceitar uma decisão de um acionista. E eu tive que chegar para essa pessoa e falar assim: olha, não estou discutindo se vai fazer ou não, é para fazer.
Eu sou o responsável, eu tive a reunião com os acionistas e é determinação, é para cumprir. Eu não estou perguntando se você vai ou não, eu estou determinando. Aquele momento, aquele pequeno momento que eu poderia ter tomado a respiração, feito uma pausa na reunião, ficou marcado na minha relação com essa pessoa até hoje. Fica aquele trincado na vidraça. A vidraça não quebrou. Somos ainda colegas, nos cumprimentamos, mas fica aquela marca. Aprendi. Hoje eu olho e falo assim, não compensa esse desgaste. Somos humanos. A gente vive uma sociedade, tem até um livro com esse nome, Sociedade do Cansaço. Está todo mundo muito cansado, todo mundo sendo exigido no limite. A gente está dormindo pouco, em geral, né? A humanidade está com muita atividade. O nosso sistema nervoso está sendo levado ao limite. Então, é fácil explodir, às vezes ser grosseiro. É fácil. Então, já que a gente está consciente de que estamos chegando nesse limite, pega o leme com a mão, vamos buscar reequilibrar. Vamos buscar ir para o nosso melhor. Por quê? Porque tanto a agressividade, a falta de empatia, o descuido no tratar com o outro, como a atenção, a ponderação no momento que é exigido ponderação num coletivo, numa equipe, isso fica marcado também. Quando uma pessoa está botando têmpera, está acalmando uma equipe que está tensa, ou está com muita tensão para gerar resultado, fundamental o líder trazer a temperança, o equilíbrio, entendeu? É o que eu me lembro agora, assim, de... Essas características, qualidades, né, realmente do lado do relação humana, de você ter essa maturidade e tal, são coisas que imagino o líder quando está iniciando, ele talvez não tem tanta consciência disso, está preocupado em alcançar sucesso, é o resultado, Fazer tal, acontecer. fazer acontecer, né? Eu vejo isso, eu tenho contato aqui com muitos líderes, né? A gente tem aqui, o IPOC tem aqui umas 500 pessoas, temos mais de 50 líderes em vários estágios, então comigo tem os diretores que estão lá, alguns gerentes, mas eu tenho contato direto com líderes e com futuros líderes. A gente tem um programa bacana, muito, muito bem montado aqui. Já deixo os parabéns aí pro Gustavo e a turma que cuida desse programa, o Lapidando Diamantes. É um programa que visa trabalhar com profissionais que ainda não são líderes, mas que têm consistência em alcançar resultados, são Potencial, pessoas né? que têm alto potencial de desenvolvimento É. e elas estão sendo trabalhadas para que em algum momento elas possam assumir liderança. Então, Legal. recentemente até tive com eles, Aham. fazendo uma sessão de falar de liderança com eles e tudo Sim. mais, passamos o dia junto. Eu tenho esse hábito de estar perto dessas Isso é pessoas, fantástico. não só os que estão formando, mas líderes que estão começando. Agora, as duas, tem uma sessão com líderes que eu faço uma reciclagem com eles, eu faço um encontro com eles, Uhum. a gente compartilha experiências, compartilhamos algumas práticas e depois 30, 60 e 90 dias eu volto a encontrá-los para saber, e aí, como que foi? Funcionou, não funcionou? Aquelas práticas que a gente comentou aqui, qual foi sua maior dificuldade? Qual não foi? Porque também é uma parte que nós temos que ajudá-los, né, a ter essa compreensão. E o líder sênior que tem desejo de desenvolver, né, pessoas, você está perto do líder que é mais novo, para ir compartilhando e tal, e passando um pouco essa percepção, porque talvez no começo eles tenham essa visão de que o resultado tem que fazer e tal, e perde um pouco essa tranquilidade, essa sensibilidade de que, cara, o resultado vai acontecer sim, mas ele é muito mais consequência de como é que você lida com as pessoas, como é que você cria esse ambiente, essas relações, todas essas competências que você colocou aqui, de capacidade de eu criar um ambiente que vai motivar as pessoas vai criar engajamento ali com as pessoas, né? Então, acho isso importante. Esse é um programa que eu tô comentando aqui, a gente tem no IPOG, mas eu imagino que é uma ideia bacana nas empresas de você, né, mapear esses futuros talentos e ir preparando, porque é uma jornada que precisa ser construída. Não adianta você colocar um cara assim, eu errei muitas vezes, de pegar o melhor analista, o melhor vendedor, o melhor consultor, Técnico, né? O melhor técnico e pum, tá. Então, ele querer crescer na carreira e ele achar que crescimento é liderar pessoas e eu não ter o cuidado com ele de Formar. avisá-lo. O que é ser líder? Isso. De avisá-lo, porque às vezes a pessoa não sabe o que é. Às vezes ela não tem essa noção de tudo isso que você falou aqui, de que vai ser esse desafio que ela num dia ela é o melhor vendedor, e ele bate meta, sabe fazer muito bem, no outro dia ele tem que ensinar o cara a fazer
e tem que motivar aquele cara, e ele não sabe nada daquilo. Ele é né? um bom executor. Ele não sabe nada como motivar as pessoas Isso. e tal, ele não sabe nada dessas competências todas aí. Isso. E às vezes ele nem tem, É. às vezes ele nem quer. É. Ele achou que ser líder ia ajudar ele a ganhar um pouco mais de dinheiro, Uhum. né? Aumentar a remuneração Crescer dele na carreira. e ter status. É. E ter status. É. Né? E aí as empresas, eu cometi esse erro várias vezes. Mas ele é muito comum, Ronan. Pegar o cara que é excelente executor, tarefeiro, aderente, é aquele cara assim que você põe na mão do cara que sai. Beleza. Aí, esse é o candidato mais provável a assumir um cargo caso apareça uma vaga. Beleza. Qual é o problema? Eu tinha que estar preparando essas pessoas antes deles sentar na cadeira. Na pós que eu coordeno de liderança e gestão, é o perfil mais comum. Os caras falam, eu era técnico, eu era veterinário, mas aí a empresa me chamou para assumir uma equipe. E aí, assim, na virada eu faço até uma brincadeira na aula, eu falo assim, de sexta para segunda-feira o cara tem que planejar com a equipe, organizar o trabalho com a equipe, gerenciar, controlar com a equipe. E muitas vezes ele vai liderar a equipe que ele era parte. Ele saía para tomar café e falar do chefe, agora ele é o chefe, só vai tomar café e vai falar dele. Nas costas. Ele é padrinho, ela é madrinha de alguém lá, de um filho, de algum colega da equipe, e vai ter que cobrar resultado. Vai ter que chamar atenção quando for necessário. Então, preparar as pessoas para esse tipo de desafio, construir essas habilidades, isso leva tempo. Esse erro de a gente pegar um jogador que é bom executor, é o melhor vendedor, eu vou transformar em gerente ele é muito comum. Eu vejo isso em várias situações, já vi isso demais. Agora, qual é o problema? As empresas não devotam tempo porque pensam, a gente vai investir, o cara sai. É um risco. Mas não é pior você precisar de um jogador para ocupar uma posição, e muitas vezes por uma oportunidade ou por uma necessidade. Oportunidade é a empresa comprou uma outra empresa, a gente precisa de um jogador lá. Ou, tal diretor vai ser promovido, vai virar CEO e a gente precisa de alguém para ir para essa diretoria. Não tem jogador preparado. Então, isso é muito comum. A empresa tem que ter isso como filosofia, como cultura, e quem define isso são os líderes. Tem uma cultura de desenvolvimento de novos líderes. Se o jogador não ficar, for para outra empresa, no mínimo esse cara admira essa empresa que ele está saindo, porque formou ele. Entendeu? Não, assim, eu demorei a entender isso, acho que eu deixo essa dica aqui, assim, para quem vai liderar, precisa se preocupar com isso. Você quer ser líder? Você está começando a sua carreira? Puxa, eu almejo estar lá. Puxa, faça o que foi dito aqui, né? Assim, autoconhecimento e formação. Você tem que ler, Estudar. fazer cursos, né? Então, o IPOG, depois eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do que a gente oferece para preparar né, aqui líderes, mas esse é um ponto importante, porque ao sentar nessa cadeira, você está assumindo uma responsabilidade com aquelas pessoas ali, né? Então, não é você produzir um resultado e fazer isso para engrandecer a sua posição, né? Você assumir a responsabilidade de desenvolver outras pessoas para que elas façam resultado, né? Isso é uma mudança grande. Eu demorei a entender isso daí. Ao longo da minha jornada, eu me lembro assim de vários casos onde foi tropeçando e aprender. Você falou de preservar os valores, né? Assim, de ser fiel, né, aos valores e tal. Às vezes, no processo de tomada de decisão, às vezes é difícil você ter que confrontar certas situações, mas em favor dos valores, muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis e duras e você não pode abrir mão, porque você tá todo mundo olhando para você, né? O lance do seu exemplo, né? Sim. Você estava falando. E tem uma coisa importante, Ronaldo, que vale a gente lembrar. Quem está no lugar de liderança tem a responsabilidade por criar essa cultura de formação de líderes. Agora, muitas vezes, você vai ter jogadores que estão no cargo de liderança que vão ter medo de formar novos líderes. Eles pensam assim, eu vou formar uma pessoa, daqui a pouco esse cara pega o meu lugar. Papel de quem está no topo da empresa, no seu caso aqui, né? Criar segurança psicológica. Segurança psicológica não é passar mão, não é passar pano, não é fazer aquela coisa assim de você está protegido. Até porque se tem a proteção, tem algum erro. Mas você ter a garantia de que o líder que desenvolve novos líderes, ele ter o reconhecimento por parte da empresa que ele está trazendo um benefício para a empresa. Porque senão o líder olha e fala assim, eu não vou formar um jogador bom, não. Esse cara vai vir e vai tomar meu lugar.
Se a empresa ela promove esse tipo de comportamento, ela mata todo esse processo de desenvolver novos líderes, porque ninguém vai querer ajudar ninguém. O cara ele vai centralizar, ele vai botar tudo debaixo da asa dele para que o outro não domine o trabalho e não corra risco de tomar o cargo dele. Então, é responsabilidade de quem está no topo da empresa ter esse zelo para criar uma cultura de desenvolvimento. O líder tem. Você escuta muito às vezes falar, né? Que o líder tem que ser psicólogo também. Já. É verdade. Essa frase. Às vezes na cadeira, na sua sala lá é um divã, assim, é isso. Essa é a frase. Eles falam isso assim, não, você quer que eu seja psicólogo? Eu O brinco. que você diz sobre essa frase? Eu Tem um fundinho de verdade, né? Então, tudo que foi dito aqui. Eu brinco com eles o seguinte, eu falo assim, psicólogo, você tem que fazer o curso de psicologia, você não pode trabalhar como psicólogo. Mas, de certo modo, muitas vezes quem lidera é terapeuta. Ele acaba tendo um comportamento terapêutico. Às vezes, Ronan e pessoal, só da gente parar e genuinamente escutar o que o outro tem a dizer. Genuinamente, né? Assim, senta aí, vai falando que eu tô te ouvindo. A escutativa, né? Escutativa. Genuinamente a pessoa tem interesse no outro. Às vezes, só esse comportamento faz toda a diferença, porque a pessoa às vezes precisava só falar. Isso foi Freud que explicou lá atrás. Sim. A fala, ela dá vazão à carga emocional. E às vezes, quem está no lugar de liderança dá uma ideia, dá uma sugestão, faz uma proposta, um encaminhamento. Eu escuto muito o pessoal falar assim, mas eu não tenho nem RH na minha empresa. Muitos dos que vão ver esse podcast vão falar, eu não tenho nem RH, tem um DP lá que roda a folha de pagamento. Cara, mas você sabia que existe serviço gratuito nas faculdades de psicologia, de apoio psicológico, com professores acompanhando os alunos? Você sabia, em casos assim, de dependência química, por exemplo, tem um Alcoólicos Anônimos, só da gente encaminhar essa pessoa. Existe núcleo de prática jurídica nas faculdades. A pessoa está com um problema conjugal, essas coisas que são da vida. O pessoal de operação lá, que não tem condição de pagar o advogado. Só de você falar, vai na universidade e tal, busca um núcleo de prática jurídica para te orientar. A pessoa não tinha noção de que poderia fazer isso. E às vezes a experiência de quem está ali ouvindo e conversando tem um papel terapêutico. Fala, olha, eu já passei por isso também. Respira fundo e vamos achar o caminho. Só de buscar uma perspectiva com a tua palavra direcionando a pessoa mais otimista, de esperança de que isso vai passar, já é terapêutico. E você não precisa estar fazendo um atendimento psicológico, entendeu? Sim. Resiliência, que é outro tema tão importante, né, que a gente trabalha dentro da pós-graduação. Cara, o mundo hoje não está brincadeira, não. A gente está vindo de uma sequência de anos aí, começando com Covid, que foi um momento que ninguém imaginava que ia viver. Mas isso já passou. Cara, o nosso sistema nervoso foi sobrecarregado com o maior medo que o ser humano pode sentir, que é o medo da morte. E a gente viveu isso por anos. A gente tinha medo da morte constantemente. Mas passou. Não. Veio uma sequência de intempéries políticas, que não vamos entrar em detalhes aqui, mas todo mundo ficou com uma sensação de o que vai acontecer. Aí acontecem guerras. Não, mas isso está do outro lado do planeta. Cara, ver uma guerra, ver sofrimento humano, nosso cérebro não é insensível. Quando você vai no cinema, você não chora, você ri, você se emociona. A gente sente tudo isso que entra pelos nossos olhos, nossos ouvidos. Então a gente está vivendo momentos no planeta de muita tensão, com muita intensidade cumulativa. Cumulativa. Um atrás do outro. Sem falar as tensões de cada um na sua casa, na sua família, consigo mesmo. O que está acontecendo? A gente está vivendo estresse crônico. E o líder vai lidar com pessoas que são ansiosas, estressadas, e ele precisa que elas entreguem resultado. Então, esse lance do terapeuta, eu concordo 100%. Isso é uma das coisas que mudou muito a minha forma de liderar, uma coisa bem, assim, acho que até óbvio. Levei muitos anos, ninguém me falava isso, ninguém me ensinou isso, assim, nas experiências que eu tive. Depois, acabei aprendendo muito tempo depois. Instintivamente foi fazendo. Não, foi até aprendendo por leitura e buscando conhecimento, né? Que é ter os momentos individuais com o seu liderado, mas com um detalhe muito importante.
onde a pauta seja do liderado. Uhum. E eu acho que muitos líderes cometem o erro de ter os momentos e ele comanda a conversa, né. Uhum. Então você falou de terapeuta, né, Uhum. o terapeuta é exatamente isso, né, você Isso. não comanda a conversa, a pauta é do outro lado, né, Isso, assim, é é. óbvio que o líder tem pauta para tratar com o liderado e ele pode tratar a qualquer momento que ele Uhum, quiser, né, uhum, mas ter um tempo para o seu liderado ter um tempo com você, ajuda muito a criar esse ambiente da terapia, entre é, parênteses aqui, é, né, da terapia, assim. Eu até chamo as minhas reuniões individuais, eu dou um nomezinho, recomendo quem for líder aí, fazer isso com os seus também, dá um nomezinho diferente, assim, uhum, eu dou aqui nos a gente é aqui de Goiânia, de uhum. Goiás, né, assim, então eu dou um nomezinho de dedinho de prosa. Isso, Então eu tenho lá no meu calendário, quando eu abro ali o calendário no Outlook e tal, tem lá, reunião dedinho de prosa com o fulano, com o ciclano, com o Uhum, beltrano, e ele sabe que o dedinho de prosa é a reunião dele. uhum, Então isso mudou muito para mim quando eu comecei a entender que eu tenho reunião de resultado, de acompanhamento de resultado, dos projetos, de forecast, várias reuniões onde eu tenho uma pauta minha que eu preciso ouvir isso. deles, eles prestarem conta em relação a temas que eu acompanho. Mas tem a reunião, o dedinho de prosa, que é esse dedinho de prosa, Sim. onde ele traz a pauta e assim, aí eu procuro escutar muito mais do que falar e Uhum, tirar dúvida, orientar, entender o momento que ele está passando, os principais desafios, dificuldades, como eu posso ajudar. Uma reunião mais leve, sem cobrança, né, de uhum, nada aqui, muito mais uhum. uma orientação que eu possa dar na próprio dia a dia, na própria carreira dele. É um pouco desse lado terapeuta, Sim, sabe? sim. Mas isso vai ter uma repercussão. Pessoal, escutem isso. Um dos maiores desafios que a gente tem hoje é motivar e engajar pessoas, né? Quando a gente pega o dedinho de prosa para genuinamente escutar o outro se sente visto, estão me vendo, reconhecido, validado, acolhido. São todos elementos promotores de engajamento. Por quê? O ser humano, todos os mamíferos são assim, mas o ser humano é o ser mais dependente um do outro. Tem outros mamíferos que sobrevivem sem estar em grupo. A gente só dominou a superfície da Terra porque a gente agiu em grupo. A gente tem necessidade atávica, primitiva, de pertencimento. E nós, latinos, a gente sofre muito quando a gente não se sente incluído, não se sente visto, reconhecido. Então, no dedinho de prosa, que é o Sim, momento que você tira para ouvir a pessoa, isso tudo está acontecendo. Cara, o meu líder está me vendo, meu líder está me ouvindo, ele está me reconhecendo como alguém que faz parte. O pertencimento é uma das forças mais eficazes de promoção de engajamento. E o engajamento hoje é o maior desafio dos líderes. sim. Motivar e engajar, o cara querer ficar no jogo, o cara querer fazer parte. Olha que simples, né? Então você tem que ser mesmo psicólogo. Ah, Terapeuta. terapeuta. Tá certo. Não, Vou corrigir. não tem como não ser no mundo de hoje. Sim. Ronan, outra informação que corrobora com isso aí. O Brasil é o país que tem o maior percentual da população de ansiosos no planeta. Somos Mesmo, não campeões, sabia. somos campeões mundiais em ansiedade, cara. Essa eu não sabia. É, antes da Covid, a gente era líder. Saiu na capa da revista Você S.A., dezembro de 2019. Eu lembro que a imagem que o cara lá de edição gráfica colocou foi muito interessante. Uma granada sem o pino com um teclado. A roupagem da granada era um teclado. Assim, mundo do trabalho. Somos o país mais ansioso do mundo. Caramba, Com a Covid, com toda essa fragilidade que a gente estava vivendo, política, de sistema de saúde, aumentou. É, somos o segundo em depressão no mundo. Isso aqui é paraíso para a indústria farmacêutica. E prescreve medicação, né? Tem outros caminhos. Não sou contra, não, mas é um sintoma muito forte. Agora, essas pessoas estão no mundo do trabalho, estão ao sim. redor de nós lá, ansiosos, depressivos. Então, o líder tem, como meus alunos falam, eu vou ter que virar psicólogo. Não, mas você também não pode negar que essas pessoas estão do seu lado. Você não pode fazer vista grossa. Agora, para eu poder auxiliar, eu tenho que estar minimamente equilibrado. Senão, junto ao mais ansioso, você vai implodir a pessoa que está vivendo ansiedade e depressão.
Você falou um pouco, você falou dos seus alunos aqui, né? Você Uhum. é coordenador de cursos nossos aqui na área de liderança, gestão, Isso. psicologia. Queria que você É. falasse um pouco para a nossa audiência sobre o que essas pessoas podem esperar, quais são os cursos que você, né, tem Uhum. aqui, que eu acho que você está entre os top 2 ou top 3 de formação de alunos aqui no IPOG. Que Provavelmente bom. passou mais alunos aqui pelos Sim. cursos que você, né, coordena e que Uhum. promove, que tem desenvolvido aqui. Então, você Uhum. é uma das pessoas que mais contribuíram aqui com o IPOG. Queria já te Legal. deixar esse agradecimento. Não sei se você Eu que sabia, depois você vai ver o placar. Ah, O legal, legal. placar, né? Dá uma Mas referência, né. sim, É. sim, mas eu queria te dizer isso, te agradecer, né, o orgulho poder, né, contar com pessoas como você É. aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência, sobre os cursos que você tem, liderança e gestão, Tá. nessa área da psicologia, tem o TCC, né, tem cursos nessa área também. Você e dizer para eles o que que eles podem esperar nessas formações, sobre o que nós falamos aqui, né. Acho que tudo que Uhum. nós falamos aqui permeia um pouco essas Sim, formações, as nossas especializações, né. O que que você sim. pode falar para Bom, eles um pouco antes de sobre falar isso? dos cursos, eu preciso ser justo, enquanto líder dessas equipes, né. Esses cursos são bem-sucedidos por causa dos times que eu monto. Então, os meus professores do curso de liderança e gestão empresarial e de liderança estratégica, desenvolvimento de equipes de alta performance são realmente muito bons. Depois já fica o convite para Hum. você trazê-los aqui, né, Sim, vamos organizar para sim, uma próximas sessões para com tratar de assuntos certeza. mais específicos aqui sobre essas áreas. Faremos isso, faremos, dentro da especialidade de cada um, né. Exato. Então, como a minha visão de mundo, de profissão, de trabalho, foi permeada, pela psicologia junto com a gestão, né, a pós remota que eu coordeno de liderança estratégica e desenvolvimento de equipes de alta performance, ela tem um forte viés no desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. Nós temos uma disciplina de ciências cognitivas aplicada à liderança e gestão. Não tem uma pós no Brasil que tenha esse conteúdo dentro de uma pós de liderança. Nós temos uma disciplina que fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, motivação, engajamento, tudo que nós falamos aqui, resiliência. Nós temos conteúdos que falam sobre eh, autoconhecimento, eu falei sobre cultura e clima, eu estava tentando lembrar dos temas que a gente falou. Tudo que nós conversamos aqui está presente na pós de liderança estratégica e desenvolvimento de equipes de alta performance. É o indivíduo trabalhando consigo mesmo, o indivíduo lidando com a equipe que está ao redor dele e as equipes trabalhando de maneira sistêmica, sinérgica, integrada e orientada para a mesma direção. Eu coordeno também a pós de liderança e gestão empresarial. Ela trabalha a perspectiva da liderança, toda essa parte que conversamos aqui no podcast, mas metade do conteúdo são as áreas funcionais das empresas: marketing, projetos e processos, planejamento estratégico, execução, gerenciamento do tempo, finanças. As áreas funcionais, as principais áreas funcionais de uma empresa são contempladas dentro da pós de liderança e gestão empresarial. Mas, como eu falei, sempre com a precedência de que pessoas são a base do processo. Então, temos um viés muito forte na questão de desenvolvimento humano nas duas pós. Legal. E aí a gente vai trazer os nossos colegas professores para os alunos e o público aí, né, verem os conteúdos específicos dentro de cada sub-área da pós-graduação e terem mais noção do quanto a gente pode auxiliar vocês que já são líderes ou vocês que olham a possibilidade de assumirem um cargo de liderança, né? Que sim, vou repetir a frase que nós falamos aqui: existe um apagão de liderança no mundo. Sim, as empresas precisam de pessoas eh, capazes e com habilidades de liderança para assumirem os lugares. Aliás, o mundo está precisando de pessoas melhores nos lugares de liderança, né? Sem dúvida. Eu queria deixar então esse recado para você. Consulte aí o nosso site, as nossas redes sociais, para você ter mais informações sobre todas essas formações aqui, pós-graduação, MBA, que nós oferecemos em liderança. Você pode também buscar, não só no site, mas com as nossas equipes, os contatos que você está vendo aí no rodapé aqui desse vídeo, para ter mais informações enfim, quem sabe fazer uma escolha que vai te ajudar agora a se preparar melhor para cumprir essa jornada de liderança que é tão rica e tão importante
na vida de cada um, e tem tanta oportunidade como o Edson está falando. Eu digo aqui, no Empolga, eu estou contratando um monte de líderes aí. Você vê a dificuldade que é de encontrar pessoas com perfil para poder, né, atuar nas empresas. Então, se liga aí que é uma boa oportunidade de crescimento profissional para você também, tá? Siga aí as nossas redes, você vai ter todas essas informações. Muito bem, Edson, que pena, cara. Assim, olha, eu nem vi o tempo passar, né? Já Estamos foi aqui, algum já tempo. foi um tempão aqui. E eu curti demais esse Também. programa, acho que fica aqui. Eu anotei várias coisas. Vamos ter que marcar uma parte 2 A parte aqui 2, para você dar sequência nesse tema liderança, que eu acho que é riquíssima, tem uma abundância de assuntos. Queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Eu que Foi um agradeço. papo riquíssimo, aprendi bastante hoje aqui. Quem sabe você não está arrumando um cliente hoje aqui também? Quem sabe, né? E queria já deixar o convite para os próximos para próximos episódios. Sim. E suas palavras finais, queria ouvir que recado você quer deixar aqui para a turma. Eu falei que ia ser frescobol, não ia ser entrevista, né? Então, assim, é muito legal porque você tem a sua visão e tem a vivência, né? Você estuda muito e tem vivência. Então, facilita muito a gente compartilhar, né, da nossa experiência, do nosso olhar, da realidade, né? Eu que agradeço, Ronan. Agradeço e desejo sucesso aí na sua gestão no IPOG e que a equipe e você encontrem sinergia, conexão e que a gente traga o melhor, porque a gente faz um trabalho aqui em educação, né, que muda o mundo mesmo. Mudar a consciência é o primeiro, como eu falei, né, durante o podcast, é o primeiro estágio da concretização de uma mudança sustentável. Então você hoje lidera uma equipe, lidera uma empresa que ajuda a humanidade a mudar a consciência. E eu não estou usando uma palavra muito forte, não. O IPOG atua em todo o Brasil. Eu já tive alunos da África assistindo aula remota, né? Temos muitos internacionais. É. Então a gente contribui de alguma maneira a cada fim de semana, numa sala de aula, remota ou presencial, a mudar a consciência de pessoas que mudarão a consciência das pessoas nas organizações. Esse é o nosso grande papel. Te agradeço a oportunidade e torço por você aí. Legal, desenvolver pessoas para impactar positivamente a sociedade. Esse é o aí. propósito que a gente se Isso aí. adotou aqui. Legal. Legal? Então, Obrigadão. eu que agradeço, Valeu. pessoal. Então, você acompanhou aqui mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Se você gostou, curta, compartilhe esse conteúdo aí com as pessoas. Enfim, comente aí, a gente quer ouvir a sua opinião também sobre o que nós estamos fazendo por aqui. Espero que tenha gostado. Até o próximo episódio. A gente se vê por aí.